Alô, alô, olá a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Como estão vocês? Belezinha? O meu nome é Leandro Robles. Hoje eu estou aqui para falar sobre essa animação que talvez vocês tenham visto aí nos últimos dias no meu Instagram, que eu publiquei, que é essa animação desse tiranossauro que sofre uma metamorfose, se transforma em uma galinha. E eu resolvi fazer esse vídeo agora que vocês estão vendo para contar um pouco do processo criativo, um fluxo de pensamento até eu chegar nesse resultado que pode ser interessante aí para alguns, pessoal que está estudando desenho, tudo mais, certo? Bom, é o seguinte, quando eu tive essa ideia, fazer um tiranossauro virando uma galinha, o primeiro passo fazer um storyboard, né? Isso foi algo que eu me convenci recentemente, porque eu tinha a ideia de storyboard para curta de animação, para longa de animação, para episódio de série animada, mas mesmo uma animaçãozinha dessa de 10 segundos, eu percebi recentemente que é uma grande vantagem a gente fazer um storyboard, mesmo, né, uma coisa tão rápida, porque eu senti uma tendência de ir lá já começar direto a desenhar de qualquer jeito, já vamos fazer algo tão curto, né? Mas é bem legal parar para pensar. Esses microdesenhos aqui, eu costumo chamar de thumbnails, né? São os primeiros rápidos, os primeiros esboços. Você vê, ó, bem simples mesmo, bem mal acabado, só para colocar a ideia e começar a planejar. É um primeiro passo de uma investigação, né? Eu tenho esses thumbnails aqui, que foram os finais, mas durante o processo eu ia rabiscando, jogando fora, descartando, alterando, certo? Então aqui já está a ideia do filme todo, mesmo que ele sofra alguma alteração durante o processo. Então o tiranossauro ele vai rugir e tal, e aí ele vai começar a sofrer essa metamorfose. No final, a galinha cai no chão e acaba o filme assim. Bem simples, né? É uma brincadeira com essa ideia, uma piada que está meio no ar aí, já repetida por várias pessoas, de que o tiranossauro virou uma galinha, né? Que é uma evolução. A evolução fez com que os dinossauros, os dinossauros hoje em dia é o que existem aves, né? Então existe uma piadinha do tiranossauro e uma galinha, né? Ainda é legal fazer essa ressalva científica aqui antes que algum paleontólogo me critique demais, que não é bem correto isso por dois motivos. Primeiro que o impacto que matou os dinossauros matou todos os grandes dinossauros, inclusive o tiranossauro. E outra coisa, essa divisão, né, essa bifurcação da linha evolutiva já tinha acontecido antes. Então, quando os dinossauros foram mortos por esse impacto, que matou os grandes dinossauros, e 30% que sobreviveram eram só os tamanhos diminutos, essa bifurcação já aconteceu antes. Então, as aves já existiam quando os dinossauros foram mortos. Eu vou parar de falar desse assunto neste momento, porque diminui a minha chance de falar besteira aqui, que eu já devo ter falado. Bom, então, para mais informações, siga o Pirula aí, que é youtuber de paleontologia, ou outros, certo? Bom, então aqui, tendo feito esse storyboard, eu passei, eu peguei e coloquei ele do tamanho da tela, né? Como eu pensei num post para Instagram, eu fiz uma tela quadrada, que é um formato bem usual de Instagram, certo? Embora ele aceite outros. Então tá aqui, a sequência é essa, o tiranossauro ele vai aparecer e ele vai dar uma rugida. Eu pensei nessa rugida para ele se apresentar. Por quê? Porque se eu mostrasse o tiranossauro na primeira tela e já começasse a fazer metamorfose nele, talvez confundisse o observador, porque não ia ter dado tempo de ele se apresentar. Então eu quis deixar uns segundinhos o tiranossauro meio que o observador se acostumar com ele na tela, para que não fosse algo de muito sopetão. E tem outra ironia, porque o rugido dele vai contrastar com o cacarejo da galinha no final. Então, para ter essa marcação, até através do som que eles emitem,
de como foi a transformação, beleza? E aí ele vai ser surpreendido por alguma coisa, e aí eu comecei a planejar a, a metamorfose. E eu pensei o seguinte, ó, principalmente nesses quadros, ser algo meio violento, né? Algo que está acontecendo a ele, mas que ele não foi perguntado e ele não está curtindo. Foi algo que ele não teve poder de escolha. Poder de escolha. Então, uma força que levasse ele para um lado, trouxesse ele para o outro, batesse e rebatesse ele, e durante esse processo ele fosse se transformando. Essa, porque assim, daria para fazer um dinossauro virando uma galinha, assim, de forma regular. Ia ficar meio sem graça. Então o que, que eu pensei? Em partes dele vão se transformando aos poucos. Começa pelo rabo, depois vai pelo corpo, cabeça e no final as patas. Porque dá uma sequência lógica e visual, né, de a gente ver partes do corpo dele se transformando aos poucos. E também tem outra vantagem que a gente vai poder ver na tela uns estágios intermediários engraçados, né? Uns momentos em que vai ter galinha com dinossauro, tudo misturado ao mesmo tempo na tela, ainda que passe rápido. Por exemplo, vai ter um momento aqui que o corpo inteiro já virou galinha, mas as patas continuam gigantes de tiranossauro. Então isso vai ser engraçado, e até nesse momento eu fiz, né, ele uma a perna estica e volta, e quando volta já volta transformando em galinha, certo? Olha que interessante. Aqui tem uma coisa legal que quando eu planejei toda essa transformação, eu falei, putz, mas a galinha ficou lá no canto da tela. Eu preciso de um jeito de trazer ela para o meio da tela, porque eu quero que ela caia e no final termine a animação com ela no meio da tela. Então, como eu tiro ela do canto e trago para cá? Aí minha primeira ideia teria sido ela fazer aquele pequeno voo de galinha, ela bater um pouco a asa, planar para cair ali. Só que eu falei, não, muito desenho, muito tempo dedicado a uma coisa que não é importante na animação. Então vocês vão ver que a minha solução foi na perna transformando em perna de galinha, naquela, em vez da galinha puxar a perna, eu fiz o contrário, né? Eu parei a perna e fiz puxando todo o corpo para que ela ficasse no meio da tela e caísse, ó. Aí cai no chão, aí dá aquela bela amassada na hora que cai no chão. E aí eu tinha o planejamento dela ciscar um pouco e fazer um papá, né? No final das contas eu acabei mudando. Eu achei que poderia ficar irônico terminar o filme com ela ciscando. Como quem dissesse, ah, agora ela nem se preocupa mais com isso. Está lá vivendo a vida dela, já nem se importa. Certo? Qual foi o próximo passo depois que eu defini esse storyboard? Sim, pegar referências. Eu peguei bastante referência deles, mas acabei colocando essas duas aqui para exemplificar, né? São bem exemplos, então pesquisar referências, ainda que eu vou fazer um desenho bem estilizado, bem simplificado, é legal ter algumas referências, certo? Vou até deixar essas. E aí eu comecei a fazer os estudos dos personagens. Então, esse já é o final, na verdade. Eu vou mostrar de trás para frente, ó. Eu comecei desenhando os primeiros tiranossauros. Olha como ele estava diferente no começo, né? Eu fiquei pensando nele aqui, ó. Se ele ia ser mais redondinho, ó. Se ele ia ser assim mais redondinho, ou se ele ia ser mais quadradão. Experimentei com as pernas bem compridas, umas pernonas. Aqui, ó, já tá, o corpo já está quase pronto, só tem essas pernonas finas. Aí eu diminuí as pernas e achei que poderia ficar engraçado deixar umas pernas bem maçudas para ele. Acabei me decidindo por este aqui. No final das contas, a galinha foi praticamente de primeira aqui. Deixa eu. Tá. A galinha acabou sendo de. Ela saiu mais direto. Eu apanhei mais, digamos assim, para fazer o tiranossauro. Desenhei várias formas dele, várias opções. Depois, eu fui estudar cores, né? Porque se você pesquisa imagens, como que a galera representa esses animais, que eu imagino que
com exatidão a gente não sabe, através dos fósseis, que cores eles podiam ser, né? Mas os cientistas podem, sei lá, inferir isso de alguma maneira. E aí eu fiquei pensando, ele roxo me lembrou o Barney, aquele dinossauro roxo, ou o verdinho acabou ficando assim, né? Ou mais desaturado, ou uma coisa mais para o marrom, mais avermelhado ou mais amarelado, um azul, sei lá, poderia colocar a cor que eu quisesse, certo? E essa é a galinha, mas antes falando da cor, no final das contas, eu acabei não optando pelo roxo, pelo azul, porque são cores mais estranhas para se ter um dinossauro com essas cores, né? Seria algo que poderia, como eu quero fazer uma animação, eu queria fazer uma animação de 10 segundos, muito rapidinha, poderia ser uma coisa que ficasse um pouco assim, nossa, ele é roxo, por quê? Causasse um estranhamento. Então eu quis pegar o que fosse mais familiar às pessoas. Eu acho que é mais familiar se ele é um marronzinho igual da referência, ali uma pele marronzinha, ou um verde, né? Por ele, sei lá, inicialmente se associava dinossauro a lagartos, então tem essa coisa do verdinho, né? Então acabei deixando ele porque eu queria um contraste grande com a galinha, que ia ser branca, e também eu queria algo que a pessoa não tivesse que parar para pensar, para entender que é um tiranossauro roxo. Não, que ela já batesse o olho e já isso já fosse página virada. Não precisa parar para entender isso, certo? E como eu falei, a galinha já veio mais pronta. Essa eu não precisei fazer várias versões. Eu queria ela branquinha, né? Bico e patinha laranja e a papada e a crista vermelhinha, sem segredo, certo? Então vamos lá. Tendo definido os personagens e já tendo o storyboard, aí eu fui desenhar alguns quadros-chave principais, certo? Na verdade, o que narra, a gente tem que pensar quais são os quadros principais que narram essa história, mesmo sendo uma história tão simples que se passa em 10 segundos. Ó, é esse quadro e, este quadro. Esses dois quadros são os quadros-chave, digamos assim. São os que resumem a história. Eu quero fazer um tiranossauro virando uma galinha. Nada mais, nada menos que isso. Todo o resto vai ser como isso vai acontecer, certo? E o que mais de elementos a gente pode colocar. Então, repassando aqui, isso seria uma versão já finalizada do que era o storyboard. Eu peguei os quadros principais e já fiz uma versão finalizada, ainda sem colorir. Então, o tiranossauro vai rugir, ele vai tomar um sustinho, aí ele vai ser puxado pelo rabo, depois ele vai ser jogado contra o chão. Nessa de quando ele é jogado, a mãozinha dele já vira asa de galinha. Depois ele é puxado para cima de novo. O corpo continua na sua metamorfose. Mas isso é meio que uma antecipação, meio não, literalmente uma antecipação para essa puxada dele. Porque entre isso e isso, a cabeça, né, que era um elemento principal aqui, a cabeça de dinossauro vira uma cara de galinha com o bico, com a crista e com a papada, ó, certo? Ou seja, ele está amassado, ele é puxado para depois, puxado para a direita para depois ser puxado para a esquerda. E aí sobra aquele intermediário que eu achei engraçado, que a gente vê uma galinha com patas de tiranossauro. Me lembra estágios intermediários do girino, né? Eu lembro quando eu era criança, eu via achar muito louco quando já começavam a nascer as patas do sapo no que era um girininho, fica aquele estágio intermediário. E aí, até para chamar bem a atenção, eu fiz cada pata, antes de transformar, ela dá uma esticada. Ó. Estica e vem, estica e vem. Ó aquilo que eu falei, em vez de fazer a galinha voando tal, eu pensei, nessa transformação, não vai ser só a pata que vai ser puxada para lá, o corpo da galinha vai ser puxado para cá. Assim eu consigo colocar a galinha exatamente no meio da tela, que é onde eu queria desde o começo. Ó. E eu quis mostrar essa inércia, deixar mais engraçado, mais uma piadinha visual, fazendo ela dar um looping antes de cair, né? Ela dá um looping, dá uma girada no ar e cai reta. Quando ela cai reta,
ela é meio molinha, então ela dá uma bela amassada no chão, ó, e aí ela volta como se nada fosse, fica um segundo, um pouquinho parada, de novo, porque eu quero que o observador tenha esse momento de leitura. Eu não posso transformar em galinha e já encerrar o filme ou já acontecer alguma coisa. Não, eu preciso de um tempinho para que o observador perceba, virou uma galinha. Ou tipo, mesmo que ele já tenha percebido desde o começo que estava virando galinha, para que ele tenha esse momento de realização, assim, aconteceu o que estava sendo prometido anteriormente. Virou uma galinha. Temos aí, habemos galinhas. Temos aí uma galinha pronta no meio da tela, paradinha. Então ela fica parada um segundo, fica meio piscando, só para não ficar tão sem graça. Dá uma carcarejada, certo? E cisca. Aí ela vai ficar bicando, ciscando, e eu dou um fade pro branco, né? Gradualmente aparece um branco, só para encerrar. Tendo planejado tudo e tendo finalizado os quadros-chave, aí é só vir brincando com aceleração e desaceleração. Onde eu vou detalhar mais, onde eu vou detalhar menos, para fazer esse movimento fluido. Certo? Essa que é a parte mais divertida aqui da animação. Esse já é o filme final, então vamos lá. Vou até tirar essa referência para a gente prestar atenção só aqui. Então, como eu falei, eu vou apresentar esse tiranossauro. Aí ele vai abaixar. Quando ele abaixar, ele vai rugir para ter uma graça tal e até para exercitar a tridimensionalidade, né? Usar como um estudo esse desenho. Eu fiz ele girando a cabeça para lá e para cá, né? Para brincar com a coisa da profundidade também. Então ele não se mexe só na horizontal, ele se mexe na profundidade, rotacionando num eixo essa cabeça de forma que a gente veja a parte de baixo da boca e depois a gente vai ver um pouco do céu da boca. Nessa ida e vinda da cabeça dele eu consegui reaproveitar alguns desenhos. Aí beleza, aí ele tá surpreso com alguma coisa que é também uma dica para o observador que algo de estranho vai acontecer, porque ele notou algo estranho, já deixa mesmo que isso aconteça 0,2 segundos, já deixa uma gavetinha ali aberta para você colocar algo na mente do observador, tipo, vai acontecer alguma coisa, tem alguma coisa estranha aí, certo? Aí começa, ele vai ser puxado para trás pelo rabo, mas é um princípio básico da animação. Deixa eu só desligar uma coisa aqui. Já voltamos à nossa programação normal. Pam, pam, pam. Foi um alarmezinho aí, perdão pela interrupção. Um princípio básico da animação é a antecipação. Então, se ele vai ser puxado para trás, eu amassei ele para frente para puxar para trás, entendeu? Aí, ó, tum. Quando ele é puxado para trás, a cauda dele já vai se transformando em cauda de galinha. E olha que interessante. Brinquei com a desaceleração aqui. Então, ó, desse quadro para esse, desse para esse e para esse, passa rápido. Olha como o movimento é brusco, né? Tem bastante movimento. E lá para o final, eu fiz uns 3, 4 desenhos aqui muito semelhantes entre si. Então, o que eu estou fazendo aqui? Brincando com aceleração e desaceleração. Ele vai rápido e dá uma freada lá na ponta, para deixar esse movimento mais fluido. E a mesma coisa aqui. Aqui eu fiz um smear, talvez vocês já tenham ouvido falar disso. O que é o smear? É aquele blur, né? Você pegar a sua mão na sua frente e fazer assim. Seu olho não reconhece com perfeição todos os movimentos todos os momentos, todas as posições da sua mão. Você vê um borrado. Smear é literalmente borrar em inglês, né? Borrado. Então eu dou uma borrada aqui para ficar um movimento rápido, né? E aqui tem uma desaceleração. Ó, uns 3, 4 desenhos muito semelhantes aqui, para mostrar ele amassando no chão mesmo, né? Amassando. Aí beleza. Aí ele vai ser puxado para frente. A cabeça dele já começa a sumir no corpo, né? Dá uma amassada. Eu dei uma amassada aqui, com desaceleração também, bastante, para puxar. Ó, como desse quadro para esse já é uma diferença mais brusca.
Porque aqui está acelerado. Brincar com aceleração e desaceleração. Aceleração e desaceleração. Certo? Aí quando ele é puxado para trás, essa cabeça já era. Rapidamente ela vira uma cara de galinha. E sobra só uma galinha com pernas gigantes de dinossauro. Também como antecipação, antes de vir transformando essa patinha em pata laranja de galinha, ela primeiro se estica, como uma antecipação, ou seja, faz um movimento contrário para depois vir, certo? E aí quando vem rapidinho também, dá uma desacelerada no final, essa patinha. A outra pata também, a mesma coisa, e quando já vem rapidamente se transformando em pata de galinha. Aqui tem outro smear, lembra do smear? Esses traços e essa repetição é para sugerir aquele borrão quando o movimento é rápido. Isso passa rápido pelo nosso olhar. E tem uma desaceleração, então ela meio que dá uma flutuadinha no ar. Quando ela está dando essa volta, ela dá meio que uma flutuadinha para dar um contraste para depois cair. Então é um contraste de velocidades. É isso que é importante, a gente pensar em aceleração e desaceleração para que tenha um contraste. Ela vem rápido, de repente dá uma desacelerada e cai rápido. Sabe? Esse contraste que vai ser gostoso de ver, vai ser atraente, vai ser interessante. Ó. Aí ela cai, quando ela cai, se estica toda. É um princípio básico da animação também, o squash and stretch, que é o amassa e estica. Você pegar o objeto que você está animando, amassar ele, esticar ele, certo? Brincar com as formas aqui. Então ele se estica caindo e depois se amassa no chão. Tem 3 quadros dele se amassando para mostrar uma desaceleração, para dar um impacto maior nele. Amassando e beleza, rapidamente vira uma galinha aqui. E aí pisca, dá sua carcarejada e vai, né? Uma outra coisa que é legal falar é, para deixar essa papada e essa crista meio molinhas, elas, por inércia, elas estão sempre um pouquinho atrasadas da cabeça da galinha, certo? Então a cabeça da galinha faz assim, a papada vem um pouquinho atrasada. Então, dessa forma, ela acaba... Ó, ela vem um pouquinho atrasada, deixa isso mais molinho, olha lá. Como chama? A cabeça da galinha já puxou para cima, por inércia, a papada e a crista não vieram ainda. Aí elas vêm atrasadas e se acomodam um pouco. A mesma coisa, elas estão sempre um pouquinho atrasadas e dando umas leves acomodadinhas. Isso sugere a consistência dela mais molinha, deixa mais molinha. Esse é outro princípio básico da animação, que é o follow through and overlap in action. Esses termos todos complicados é só para dizer que é a inércia, certo? Imagina um balão e sua cestinha. O balão já foi, a cestinha vai um pouco atrasado. Uma pipa e a rabiola. A pipa vai, a rabiola está sempre um pouquinho atrasada. Uma pessoa com cabelo comprido mexe a cabeça, o rabo de cavalo é um pouco atrasado. Esse o princípio que eu coloquei aqui para papada da galinha. E foi isso que eu usei, né? Eu vou tocar mais uma vez, só uma observação, o áudio, né? O áudio é a minha voz, não tem segredo nenhum. Eu gravei no celular mesmo, não tenho nenhum equipamento aqui, nenhum estúdio de som. Era uma animação muito simples, não era tão assim, não precisava de uma produtora de som profissional aqui, então eu fiz mesmo com a minha voz, o tiranossauro rugindo. E aí a pata, quando reduz, faz um... E aí quando cai a galinha no chão, faz um... Né? E aí no final a galinha... Acho que o único som que eu produzi que não foi da minha voz foi um copinho que eu bati no final, que esse copinho que vem de brinde de café aqui, no final a galinha ciscando, eu bati na parede aqui. É só isso, não se preocupem que isso não risca a parede, não.
não estraga, não deixa furos na parede, tá bom? Então é isso, eu vou tocar uma última vez aqui. Quem ficou até agora, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido um pouco útil, ou pelo menos curioso, esse tipo de processo. Tá bom? Não esquece de me seguir aí no Instagram, se você estiver no YouTube. Eu vou publicar no Instagram e no YouTube. Muito obrigado pela atenção. E qualquer coisa é só chamar no DM. Vamos trocar ideias sobre desenho, animação, beleza? Muito obrigado. Valeu, pessoal.